Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Denis, em mais uma aula do nosso curso de Inteligência Artificial. Hoje, mais uma aula prática, uma aula muito interessante. A gente vai estudar pela primeira vez na prática as redes recorrentes, redes muito interessantes. A aplicação que a gente vai fazer é para tratar séries temporais com elas, para fazer previsão de séries temporais. A gente vai usar a biblioteca Keras, que a gente já vem usando há bastante tempo, do TensorFlow, e a bibliografia principal são essas 4 sites. Tem muita bibliografia e algumas estão espalhadas ao longo do texto, ok? Então vamos lá? Bom, então o que a gente vai ver nessa aula? A gente vai ver o que são redes recorrentes, bem brevemente, e a diferença dessas redes para aquelas densamente conectadas, ou feed-forward, que são aquelas que a gente já estudou bastante aqui no curso, nas primeiras aulas lá de prática. Se você não viu, vai lá e olha. Estão todas aqui na playlist. A gente vai implementar, treinar e testar uma rede neural recorrente, tá bom? Vai ser uma aula prática. Essa rede ela vai aprender e vai prever o comportamento de uma série temporal. Essa série temporal, no caso, o nosso exemplo, vai ser um pedacinho de um eletrocardiograma, tá? Que a gente vai ficar chamando aqui de ECG, tá bom? Cada pequeno trecho dessa série temporal vai servir de entrada para a nossa rede, que vai olhar para a série e vai tentar prever como cada trecho continua, tá bom? Ou seja, ela vai receber como entrada os pontos iniciais e vai ver como é que e vai tentar prever como os pontos finais da série são, tá bom? A gente vai fazer isso em linguagem Python, usando a biblioteca TensorFlow e especificamente o Keras lá dentro dele, tá bom? Como plataforma, a gente vai usar o Google Colab, que a gente já tem usado, que é uma plataforma online, gratuita e que você pode usar à vontade. Lembra que eu vou mostrar muito código aqui, e algumas figuras, claro, mas você não precisa se preocupar com os códigos. Eles estão todos lá no GitHub da Terra das Exatas, tá bom? É, nessa pasta aqui e com esse endereço. Então, se você entrar nesse site aqui, você já vai encontrar aonde está todos os códigos da parte de inteligência artificial e machine learning aqui do curso. E especificamente o código da aula de hoje é esse aqui. O link vai estar na descrição também, se você quiser. Bom, o que é uma rede recorrente? Uma rede recorrente é um tipo especial de rede neural artificial adaptada para trabalhar com dados de séries temporais ou dados que envolvam sequências. Então, ela é muito boa para trabalhar com dados que vêm um após o outro, sequências ou séries temporais. As redes neurais feed-forward comuns ou densamente conectadas comuns, que a gente já vem estudando bastante, elas são destinadas apenas a pontos de dados. Então, cada ponto de entrada tem um ponto de saída, né? Imaginando que cada ponto dos dados sejam independentes um do outro. Mas, se a gente tiver dados em uma sequência, de modo que um ponto do dado dependa ou seja parte integrante de uma sequência e que faz ter uma relação importante com os pontos anteriores da sequência, a gente precisa modificar a nossa rede densamente conectada para incorporar essas dependências entre os pontos de dados. E aí que entra o conceito de rede recorrente. Então, a rede recorrente ela tem um conceito de memória dentro dela, que ajuda a armazenar os estados e as informações das entradas anteriores, quando eu pego uma nova entrada. Então, numa rede feed-forward, cada entrada gera uma saída. Numa rede RNN, quando eu recebo uma entrada, eu considero ela e considero as entradas anteriores para poder tomar uma decisão, fazer uma escolha, uma classificação, uma previsão, uma regressão, tá bom? Existem vários tipos de redes neurais recorrentes e várias delas implementadas no Keras. O que a gente vai usar aqui é uma que o Keras chama de Simple RNN, mas que tecnicamente se chama Fully Reconnected Recurrent Layer, ou seja, é uma camada recorrente totalmente conectada, tá bom? Bom, antes de ir para a prática, vamos ver se a gente entende o que a gente vai fazer, né? Então vamos investir aqui uns 2 ou 3 slides para tentar entender o que são essas redes recorrentes. Então, a gente vai usar uma camada Simple RNN. Nessa camada, cada neurônio recorrente tem 2 conjuntos de peso. Um conjunto que é igual a das que já sempre usou, das entradas normal, e outro que são para as saídas do passo de tempo anterior. Aqui que está o pulo do gato, certo? Dessas redes. Então, enquanto numa rede, um neurônio artificial comum,
a saída depende exclusivamente das entradas, dos pesos e, claro, da função de ativação, do bias, que é aquilo que a gente já entende, mas basicamente ela pega as entradas, faz uma conta matemática e devolve a saída. Na rede do neurônio recorrente, além das entradas, existe um fator adicional, que é a saída do tempo anterior, tá vendo? Então, a conta que ela vai fazer são as entradas pelos seus pesos, mais as saídas anteriores por pesos que as saídas anteriores vão ter que ter também, e aí sim, com o bias e a função de ativação. Tá vendo? Eu tenho esse termo extra aqui que considera o tempo anterior. E é por isso que a gente diz que essas redes têm um efeito de memória. Mais especificamente, a gente vai usar uma totalmente conectada. O que é que isso significa? Significa que, dado o conjunto de entradas, todas as entradas vão estar conectadas em todos os neurônios da camada recorrente, certo? E as saídas dos neurônios da camada recorrente vão passar por um atraso, né? Claro, ou seja, eu pego a saída do tempo anterior e elas vão servir como entradas para todos os neurônios, tá vendo? Aqui eu tenho um exemplo com 2 só nessa camada. Mas se você tivesse 10, 15, todos estariam conectados todo mundo. Tudo bem? Então, cada neurônio da camada recorrente tem sua saída atrasada e usada como entrada para todos os neurônios da camada recorrente seguinte. Entenderam? Aí é claro, né? O exemplo que a gente vai fazer aqui vai ter uma camada densamente conectada. Essa já sabe como funciona. Todos os neurônios dessa camada estão conectados com todos da camada anterior. Tá bom? Bom, depois desse rapidíssimo visão do que é uma rede neural recorrente e qual vai ser a rede que a gente vai usar rapidamente, a gente vai falar mais delas quando a gente estiver implementando lá no código. A gente também precisa entender o que é o nosso dataset, senão a gente sempre fica perdido. A gente precisa de um dataset que tenha uma sequência temporal que faça sentido, que um ponto dependa do outro. Então a gente escolheu aqui usar um eletrocardiograma, tá bom? O eletrocardiograma, os pontos da sequência, então, é claro, aqui tem o eletrocardiograma inteiro, são 20 segundos de eletrocardiograma que a gente vai usar, mas se eu der um zoom num pedacinho dele, no comecinho aqui, meio segundo de eletrocardiograma, mostra pra gente que se um ponto está no meio da subida, ele não vai descer de uma vez, certo? O pico não começa, não é um pico aleatório, instantâneo, tá vendo? Por exemplo, quando eu pego um ponto aqui, o fato de eu ter um ponto aqui significa que o anterior também está aqui em cima, e que o próximo talvez esteja aqui em cima de alguma forma. Assim como quando eu pego um ponto aqui embaixo, os vizinhos dele, né, vão também ter valores baixos. Então, cada ponto não é independente do ponto anterior, mas sim muito dependente. Isso aqui é uma série temporal, tá bom? Então, é o típico de problema em que a rede recorrente vai ter uma capacidade de previsão interessante, tá bom? Mas o eletrocardiograma não é um sinal simples. E a gente vai ver que ela não vai fazer milagre também. Bom, então, o que a gente vai fazer depois dessa aplicação, né? Como é que a gente pode usar uma rede recorrente nesse caso? O que a gente escolheu fazer foi o seguinte. A gente vai pegar aqueles 20 segundos de eletrocardiograma e dividir em 200 janelas, tá bom? Essas janelas vão ter 36 pontos cada, porque os meus 20 segundos de eletrocardiograma são amostrados com 360 pontos por segundo, tá bom? Então, como eu tenho 20 segundos, né? Aqui eu tenho todos os pontos. Então, eu vou fazer janelas aqui de 36 pontos. Cada janela, aqui tem o exemplo das 4 primeiras janelas desse eletrocardiograma. Desses 36 pontos, eu vou passar para a rede como entrada os 33 primeiros. E a saída vão ser os 3 últimos. Então, vamos ver se, conhecendo esses pontos aqui, a rede recorrente é capaz de prever esses, tá bom? Aqui, todos os exemplos que a gente pegou, os pontos que a rede vai ter que prever já estão valores baixos, mas isso não vai acontecer sempre. De vez em quando ela vai ter que prever pontos no meio do pico, pontos na parte de baixo, tudo bem? Aí vamos ver como ela se sai, tá bom? A gente tem que sempre ensinar. Isso aqui é um algoritmo de aprendizado supervisionado, uma rede neural. Então a gente tem que escolher algumas sequências dessas do eletrocardiograma e passar tanto a entrada quanto a saída para a rede aprender. E depois alguns a gente não vai mais passar a saída e vai ver se ela é capaz de prever. Então a gente vai usar 80% das primeiras janelas do sinal para treinar e as 20% últimas janelas para testar. Ou seja, alguma coisa como 160 janelas para
treinar a rede e 40 para testar a rede, ok? Como vai funcionar o nosso código? A gente vai ter que importar as bibliotecas, depois a gente vai normalizar o eletrocardiograma, porque fica mais simples. A gente vai dividir entre dados de treinamento e teste, aqueles 80% e 20%. E depois vai dar um reshape, que é a parte fundamental aqui. Aí a gente vai fazer um reshape para criar as janelas e definir que são 33 pontos de entrada e 3 de saída, tá bom? É nessa parte que a gente vai definir isso tudo. Depois a gente vai criar e configurar uma rede neural recorrente, aqui a gente vai ver como fazer isso. Vai treinar essa rede e mostrar a performance dela, testar a rede usando os dados de entrada e mostrar os resultados usando algum gráfico ou coisa do tipo, tá bom? Maravilha. Então, vamos direto ao ponto. Como é que eu importo as bibliotecas? A gente vai usar o TensorFlow, o NumPy e o Matplotlib como a gente sempre usou. Então, esses três comandos estão iguais às aulas anteriores, certo? Se você nunca viu, é só dar um import, o nome da biblioteca e dar um apelido se você quiser, porque facilita para não ficar escrevendo esse nome inteiro, mas não é obrigatório. Depois a gente vai precisar importar esse comando, eletrocardiogram, que está dentro da biblioteca de miscelâneos, dentro do Scientific Python. Dessa vez a gente vai importar de um outro jeito. A gente poderia importar também o Scientific Python e depois usar o comando inteiro. Mas vamos aprender a fazer de dois jeitos diferentes, né? Aqui eu vou importar um comando só e não a biblioteca inteira. Para fazer isso eu peço assim, aqui, desta biblioteca, importe o eletrocardiograma, tá bom? Então funciona assim, from, a biblioteca onde você quer, importe o nome do comando. E aí, um abraço. Feito isso, eu já tenho um comando que chama eletrocardiograma, que vai me trazer um eletrocardiograma. Olha que legal, esse eletrocardiograma está salvo na biblioteca do Scientific Python. Então você não vai precisar pegar um eletrocardiograma de uma pessoa, mas esse é um eletrocardiograma real. E se você quiser, você pode usar algum que você obter. Tudo bem? Maravilha. Então, feito isso, a gente tem que lembrar qual a taxa de amostragem, né? E com essa linha aqui, a gente coloca nessa variável os primeiros 20 segundos do eletrocardiograma, tá bom? E essa aqui cria o sinal de tempo, com 20 segundos a 360 pontos por segundo. Tudo bem? Note que o ECG de vez em quando é negativo ou zero de tal. De vez em quando é maior do que 1, a gente vai normalizar isso. Para normalizar qualquer sinal e normalizar entre 0 e 1, o que eu preciso fazer? Eu primeiro pego o sinal e subtraio do mínimo, de modo que eu garanto que o menor ponto do sinal agora vai valer zero, certo? Porque se esse mínimo for positivo, ele joga para baixo até bater em zero. Se o mínimo for negativo, ele vai fazer menos, menos, e vai dar positivo, ele vai subir. Então, ao fazer isso aqui, eu sei que o menor ponto está no zero. E aí depois eu divido pelo máximo dessa nova sequência, em que o menor ponto está no zero. Tudo bem? Quando eu dividir pelo máximo, o ponto que estava perto do zero não vai mudar nada, mas o ponto do máximo vai ser dividido por ele mesmo e vai para 1. Então eu garanto agora que o menor ponto é 0 e o maior ponto é 1. Então eu normalizei entre 0 e 1. Tudo bem? O comando para fazer essa equação aqui é esse aqui. Tá bom? Eu estou usando o NumPy Max e o NumPy Min. E de resto não tem erro. Eu vou guardar o ECG normalizado numa variável que chama sinal. Depois agora eu já vou dividir o dataset. Então lembra, a gente vai dividir a nossa série temporal entre a parte de treinamento e de teste. Aqui é uma coisa importante. Eu não posso usar aqueles comandos prontos para dividir. Se eu tentar fazer isso, a série temporal vai virar aleatória e essa rede recorrente não vai servir mais para nada. Eu não posso fazer uma divisão aleatória, certo ou não? Como eu faço para outras redes neurais. Aqui eu tenho que cortar na sequência, eu tenho que preservar o fato de que o ponto vem, sobe no pico, desce e volta. Se eu bagunçar isso aqui tudo e virar tudo aleatório, pronto, eu perco toda aquela informação. Tudo bem? Então, a gente não pode fazer isso. Ok? Maravilha. Então, o que eu vou fazer? Vou definir uma variável para ser a parcela que vai ficar para treinamento. Né? Vou criar um split aqui que tem o, o tamanho, né, da quantidade de pontos que eu preciso para fazer isso. Então, 80% são quantos pontos? Quando eu fizer essa conta aqui, vai aparecer que 80% vai dar os 5.760 primeiros pontos, tá bom? E aí eu faço isso, que o sinal de treinamento é o sinal inteiro,
de 0 até o ponto de split. E depois que o sinal de teste é do ponto de split até o final. Então percebe que eu preservei, eu peguei o começo da série, né? Ó, aqui está a série inteira, não normalizada, aqui já está ela normalizada e separada. Ó, então, eu peguei a série inteira, cortei esse pedaço para ser treinamento e cortei esse pedaço que está em preto aqui para ser teste. Tá bom? Maravilha. Bom, agora eu preciso reorganizar o dataset. Acho que aqui é a parte que mais as pessoas se confundem quando estão tentando implementar uma rede recorrente. Porque a entrada dela é muito diferente do que a entrada de uma rede convolucional ou uma rede densamente conectada ou qualquer outro tipo. As redes recorrentes são feitas para trabalhar com séries temporais. Então, o que isso significa? Significa que qualquer camada recorrente lá do Keras espera um shape, um formato de entrada tridimensional, com path size, time steps e features. O que é isso? O path size é o número de exemplos. Então, ele espera encontrar uma matriz de 3 dimensões, em que a primeira dimensão diz quantas séries temporais você vai usar de exemplo para treinar. A segunda dimensão é aquela que é diferente, aquela que não existe nas outras redes, que é os passos de tempo. Então, uma vez que eu tenha uma série temporal, a série temporal, no nosso caso, vai ter 33 pontos. Então, são 33 pontos na sequência. Então, eu digo aqui para ele, ó, eu tenho X exemplos de séries com 33 pontos cada uma. E aí eu digo quantos features eu tenho. No nosso caso só tem um, porque eu só tenho um eletrocardiograma. Mas eu poderia ter o eletrocardiograma e o quadrado dele, ou o eletrocardiograma de um ponto, o eletrocardiograma do outro ponto, certo? Mas no caso eu tenho uma feature só que é o próprio eletrocardiograma, tá bom? Então, a camada RNN, quando ela for treinada, ela vai iterar sobre essa segunda dimensão aqui, tá bom? E vai calcular sobre todos os tempos, o x de t e o y de t menos 1, e vai colocando lá naquela diagrama de rede que a gente viu. Isso é o que se denomina computação recorrente, nada mais do que isso. Como eu tenho uma dimensão de tempo, eu itero nela toda vez que eu for treinar, e não só sobre os exemplos, como as outras redes. Tá bom? Tá ficando complicado? Fica tranquilo, quando vocês verem os resultados e a implementação vai ficar mais simples. Muito bem, então, para fazer essa reorganização, de novo a gente não usou uma função específica para isso, certo? A gente mesmo criou uma função. Então, ó, a gente vai criar uma função. Aqui eu não vou explicar ela passo a passo, passo a passo, mas o que importa é que, uma vez definido qual o tamanho da janela e qual o número de pontos que vai ser previsto, esse npred, essa função aqui, ela vai separar todas a nossa série temporal de treinamento e de teste, mas ela vai pegar uma série temporal e vai quebrar nas janelas e vai te entregar quais são os pontos de entrada e de saída, tá bom? Muito bem. Bom, em seguida a gente vai plotar algumas figuras para verificar se está indo tudo como previsto, tá bom? Então, lá no código tem o código para plotar essa figura. Eu não vou ficar tempo demais explicando, porque a gente já falou bastante sobre como fazer gráficos em Python, certo? Tem o código de como mostrar o zoom, tá? A única coisa mais diferente aqui é que eu usei esse comando axvline, que você dá um valor e ele traça essas linhazinhas que ajudam a visualizar o que está acontecendo, certo? E aqui eu mostrei algumas das janelas. Para fazer essas janelas eu usei um forzinho aqui e plotei 4 janelas. Tudo bem? Nenhum truque que a gente já não tenha visto antes, tá bom? Tem uma aula aqui no canal, especialmente sobre Python para ciências exatas, que explica bastante como fazer gráficos usando o Matplotlib, tá bom? Então agora vamos para talvez aquilo que você esteja mais esperando. Como é que eu crio e configuro uma rede neural recorrente usando o TensorFlow e o Keras? Então, a primeira coisa é que ela é sequencial, como todas as outras redes que a gente está fazendo. Então, eu preciso criar um modelo do tipo sequential. Depois disso, eu vou adicionar uma camada, mas que não vai ser uma camada densa logo de cara, vai ser uma camada recorrente, tudo bem? Eu escolhi a Simple RNN, mas você poderia escolher a GRU ou a LSTM. Mas o que são elas fica para a próxima aula, ou para uma outra aula. E aí você tem que dizer quantas unidades, ou seja, quantos neurônios vai ter essa rede,
qual é o input shape dessa rede e qual a função de ativação dos neurônios. Tudo bem? A gente já volta mais um pouquinho, mas é só isso. A nossa rede vai ter só duas camadas, uma neural, uma recorrente, perdão, e uma densamente conectada. E aí a densamente conectada é como a gente já sempre fez. Quantas unidades e qual a função de ativação. Mas nota que dessa vez, o que eu estou fazendo? Eu estou aproveitando as bibliografias que eu consultei e uma coisa a mais para a gente aprender, que é definir um modelo usando uma função. Isso é bom porque você tem uma função para definir um modelo de duas camadas. Você pode criar uma outra para definir um modelo de três camadas. E aí, se você quiser trocar de um modelo para outro, você só muda a função que você chamar. A gente vai usar isso aqui, está lá no código, por exemplo, uma função de duas camadas recorrentes e duas camadas densamente conectadas, tá bom? Isso ajuda bastante, certo? Muito bom. Quando você rodar esse código, o que vai aparecer é o resumo da rede. Então, como a gente escolheu nove neurônios para camada recorrente e 3 neurônios para densa, então ele mostra esse shape aqui e diz quantos parâmetros a gente vai ter que ter aqui para poder treinar. Não é uma rede com muitos parâmetros não, tá vendo? Ó, 129. Mas vocês vão ver que o treinamento dela demora porque ela tem que iterar em cada ponto do tempo da sequência temporal, tá bom? E a nossa rede é assim. Então eu tenho as minhas 33 entradas, que é o começo de cada pequena série temporal do ECG. Isso vai passar pela camada densamente conectada recorrente. Essa camada vai entregar 9 saídas. E a camada densamente conectada vai interpretar essas 9 saídas como os 3 pontos finais da minha série temporal, tá bom? Então ela vai pegar 33 entradas, que é o começo da série, e tentar prever os 3 últimos pontos. Se você mudar os parâmetros que a gente usou, você troca isso aqui também, tá bom? Muito bem. Depois é só usar o que a gente está acostumado. Usa o model fit. E o model fit não quer saber que raio, o que tem aqui no model, se é recorrente, se é convolucional, se é densamente conectado. Ele treina sempre do mesmo jeito, com os dados de treinamento de entrada, de saída, o número de épocas, quantos exemplos você vai usar e o que você vai ficar falando ao longo do tempo. Só lembra que nesse caso, o input shape do treinamento tem 3 dimensões. E a saída tem 2, né? Porque não tem a dimensão das features, tá bom? E aqui são as saídas para poder ensinar a rede, né? Note que quando eu rodei isso aqui, dessas 200 epochs, o loss caiu relativamente rápido, tá bom? Aqui está em escala log, então nesse começo ele caiu realmente muito rápido. Bom, depois a gente quer saber o resultado, né? Então, um jeito talvez de mostrar seria mostrar cada série e o seu final previsto e real. Em vez de fazer isso, eu estou plotando só o final de cada série encadeado. Então, isso aqui não é um sinal de ECG, tá bom? Mesmo que possa parecer. Isso aqui são 3 pontos da primeira série, depois 3 pontos da segunda, 3 pontos da terceira, 3 pontos da quarta e assim por diante. Aqui estão todos os pontos que a rede preveu. Mas uma coisa importante é que até a linha vermelha, a rede preveu aquilo que ela já foi ensinada para tentar prever. E daqui para cá, ela tentou prever aquilo que ela não sabia, que ela nunca tinha visto antes, certo? Note que ela não está indo nada mal, viu? Olha, ela conseguiu prever esse morro aqui, ela conseguiu prever essa descida. O que ela não conseguiu acertar muito bem é a intensidade do pico, quanto o pico é elevado, mas os picos todos ela acertou. Essa rede recorrente realmente para a série temporal é muito poderosa. E é isso. Entenderam? Gostaram? Depois revisem o código, olhem com calma, tá bom? E para saber se vocês estão entendendo, eu sugiro que vocês façam alguns exercícios. Então, a gente começou fazendo um exemplo interessante, que é um ECG real, mas muito difícil. Vai lá e troca, em vez de importar um ECG, usa uma função seno. E aí você vê como essa rede consegue prever brincando uma série temporal simples com uma função seno, tá bom? Depois, a minha outra sugestão é tenta fazer uma rede mais sofisticada e vamos ver se a gente consegue melhorar os resultados desse ECG, tá bom? É provável que sim, né? Então, tenta uma com 2 camadas recorrentes e 2 densas. A resposta de como fazer isso está aqui, uma ideia principal,
E tá lá no código que está no GitHub, tá bom? Só que está na segunda célula. É só ir lá olhar e tentar rodar se você não conseguir. Mas tenta fazer primeiro por você, tá bom? E por fim, troca a camada recorrente para as outras duas que já estão implementadas no Keras, né? E a minha sugestão é consulta alguma bibliografia para saber o que são esses GRU, LCL e STM. São muito interessantes, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenham entendido, pelo menos de uma forma mais profunda, o que é uma rede recorrente e também como as redes neurais, de um modo geral, podem ser vastas e diversas, né? A gente já viu as densamente conectadas, que são os padrões, já viu as convolucionais e agora está vendo as recorrentes. E tem muitas outras para a gente ver, tá bom? Até mais e bons estudos!